Aprender a programar é fácil? Eu vou mostrar aqui que é, na verdade. Mas é uma pergunta que tem uma série de interpretações possíveis e, na verdade, você pode perfeitamente dizer que aprender a programar é fácil ou é difícil. Tudo depende do que você quer dizer com isso. Então, por exemplo, eu tinha um anúncio no Facebook, quando eu colocava como aprender a programar é fácil. É só para ver o resultado, porque vinha aquelas pessoas dizendo não, porque é difícil, porque você está enrolando as pessoas, porque é muito difícil aprender a programar e você quer enganar ninguém. Mas realmente, se aprender a programar é fácil ou é difícil, é uma pergunta que não tem sentido. Em primeiro lugar, não tem sentido porque tudo depende do que você interpreta com programar e o que você entende por ser fácil ou difícil. Vamos começar. Aprender a programar é fácil? Vamos lá, eu vou fazer vocês fazerem um programa aqui. E aí vamos dizer, tá, mas isso é difícil ou não? Estou no navegador Chrome, certo? Eu venho aqui e digito about blank. Não quero apenas que vocês... Não estamos na Rússia, é blank. About blank. Não estou nem dizendo, é só repetir. Não, vamos ver. About blank, o que significa? Vamos ver cada coisa do que nós estamos fazendo. About blank me trouxe uma página em branco, que não tem nada nela. Se eu digitar Google, Facebook, etc., eu estou indo na página de algum lugar. Se eu digito about blank, eu trago uma página vazia. Se você acessasse um lugar que tem uma página vazia, ela mostraria isso. Não mostra nada. Botão direito, inspecionar, vai abrir uma janela com alguns recursos, normalmente usado por desenvolvedores, não por pessoas que estão só navegando na internet. E aqui eu tenho o console. O que é esse console? Ele é usado por desenvolvedores para escrever e testar programas, pequenos programas. Então eu vou dizer para vocês agora escreverem uma linha de código aqui. Alert, tudo minúsculo. É como se fosse alerta em português, só que sem o A no final. E tudo minúsculo. Abre parênteses. Abre aspas. Pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples. Escreve olá mundo, ou o que vocês quiserem. Fecha as aspas. Aspas de novo. Fecha o parênteses. Ponto e vírgula. E aperta o Enter. Se vocês fizerem isso, vocês escreveram um programa. Vocês escreveram um programa que exibe olá mundo. Não só isso, mas vamos entender o que nós fizemos aqui. Quando eu escrevo alguma coisa e boto um parênteses, outro parênteses, eu estou chamando uma função. Pode ser uma função que nós criamos ou uma função que já existe. Uma função faz alguma coisa. Então já existe no JavaScript a função alert. O que ela faz? Quando ela é chamada, ela exibe uma janela com um texto. O que vai nesse texto? O que nós chamamos de um parâmetro, que é o que nós colocamos aqui dentro. Então, se eu escrever alert olá mundo, o que ele faz é pegar este olá mundo, que é uma string, e enviar como um parâmetro para o alert. O alert vai exibir a janela. Ok, acabei de explicar tudo que há básico para ser explicado sobre o alerta. Se vocês sabem escrever about blank, botar o botão direito, inspecionar, vir em console, escrever alert olá mundo e dar um enter, vocês sabem escrever um programa de uma linha. É tão difícil assim aprender a programar? Eu ensinei vocês a programarem um programa de uma linha. Ah, você não ensinou tudo de programação. Ninguém sabe tudo de programação, certo? Vamos lá. Sabe tudo de JavaScript? Talvez. Sabe tudo de todas as linguagens? Não. Sabe tudo de tudo que acontece por trás dentro do Chrome? Talvez os desenvolvedores do Chrome saibam exatamente como interpreta todo o JavaScript. Então é algum especialista, mas sabe todos os detalhes, inclusive da codificação interna. E ainda assim não é nem um décimo do que existe para saber de programação. Então, ninguém vai saber tudo. Ah, mas tu sabe muito pouco. Se tu sabe fazer isso, tu sabe o que se ensina em 1 minuto num curso meu de programação. É óbvio que é muito pouco. É muito menos do que eu ensino no meu curso de 1 ano de programação, que ainda assim é só o básico para você conseguir um estágio ou alguma coisa do tipo, só para começar o básico de programação, saber JavaScript, React, HTML, o básico do básico. Ah, mas espera aí, então você está dizendo, tudo bem, é fácil aprender a programar se tu quer dizer que aprender a programar é escrever um programa de uma linha. Mas é difícil aprender a programar se você quer dizer que aprender a programar significa aprender a programar profissionalmente. O que chama aprender a programar profissionalmente? Bom, saber o suficiente de programação para ser contratado por uma empresa. Ok, então é fácil aprender o suficiente de programação para ser contratado por uma empresa.
Ah, não, não é fácil, mas não, eu estou há 3 meses, há 6 meses, eu fiz uma faculdade, eu fiquei 2 anos e eu ainda não fui contratado por uma empresa. Então não é fácil. Bom, o que é o fácil ou difícil? Vamos lá, o que é o fácil ou difícil? Vamos comparar com o quê? Uma profissão de programador, você talvez ganhe, sei lá, depois de alguns 5, 10 anos atuando nesse mercado, 10, 15, 20 mil reais, principalmente se está trabalhando para o exterior, de casa, às vezes. Ok, isso é bem realista, existem pessoas assim. Tá, então, dá para comparar com medicina? Ok. Comparado com medicina, é fácil ou difícil entrar na programação? Ah, eu estou há 2 anos e não entrei. Tá, mas um médico em 2 anos, ele está, na melhor das hipóteses, 1 ano estudando, ou 2 anos estudando, talvez ele recém tenha passado no vestibular, talvez ele esteja no primeiro ano. Na melhor das hipóteses, ele está no segundo ano da medicina, certo? Em 2 anos, é isso que ele está. Em 4 anos, ele ainda não terminou a faculdade de medicina. Quanto tempo leva para um médico entrar na área, começar a trabalhar profissionalmente como médico? Ele, no mínimo, vai ter que se formar. Então, entrar na programação é mais ou menos difícil, é fácil ou difícil comparado com entrar na medicina. Então, aí a gente começa a entrar nessas questões. E aí alguém diz, não, mas eu fiz faculdade e não aprendi a programar. E aí eu não consigo entrar no mercado. Sim, se você não aprendeu a programar, você não vai entrar no mercado. Mas aí surge a questão, você não aprendeu a programar porque programar é difícil? Ou você não aprendeu a programar porque durante os 2, 3 anos que tu fez aquele curso, você não programou? Porque se eu disser que em 1 minuto, 2 você faz isso aqui, e isso é realista, se vocês assistiram o vídeo até aqui, já passou uns 5 minutos. Mas pausa ele, ok. Agora, só de cabeça, vamos ver se eu lembro. About 2 pontos blank, botão direito, inspecionar, escrever alert, olá mundo. E estou entendendo o que é. Chamei uma função, passei um parâmetro para ela, que é uma string, que eu botei entre aspas, que é olá mundo. 5 minutos, 10 minutos você consegue fazer isso. Quanto você consegue programar em 2 anos, em 1 ano? Então, talvez a abordagem seja diferente. Então, a questão é fácil aprender a programar ou não? Vamos adiante. Vou fazer algo um pouco mais difícil. Eu vou pegar um array. O que é um array? É um conjunto, não é bem um conjunto, é uma lista, uma série de números, por exemplo. Pode ser de outras coisas, mas arrays de números vocês estudaram. Matrizes no colégio, vocês estudaram algo do tipo. Então eu posso ter, por exemplo, let a igual a um array de números, certo? Ok. Aprender isso, bom, não vai ser nesse vídeo, se vocês nunca viram, que vocês vão aprender tudo isso, mas só para dizer, se eu quisesse separar os números pares de um array de números, esse A é o array de números, A de 0 é um número, A de 1 é um número, A de 4 é o último desses números, e A.length de 5, porque são 5 elementos. Se eu escrever que o A de 5 é igual a 6, por exemplo, o A.length agora é 6, eu tenho 6 números. E aí eu tenho comandos como, por exemplo, o while, o enquanto, também não é. No meu curso, por exemplo, no mais completo de 1 ano, é na segunda aula. São 1 hora de aula antes de a gente, só na segunda hora de aula para a gente chegar no while. Então já estamos indo, mas tudo bem, 2, 3 horas, 1 semana estudando. Um curso, daqui a 1 semana, vocês aprendem, por exemplo, que existe uma coisa que é tipo while. Então eu vou criar mais uma variável, eu nem falei sobre isso, mas a gente criou uma variável. E eu vou dizer que vou criar um outro array. Olha quanta coisa complexa. Só que esse array não tem nada. Podia ter alguma coisa, mas não tem nada. Enquanto o i menor que a.length, enquanto o meu i for menor do que o a.length, e recebe i mais 1. Então o i era 0 e a cada vez ele recebe mais 1 e ele vai ficar, vou ficar girando aqui. O i é menor do que 6, porque o a.length é 6. Não, então o i recebe 1. I é menor que 6. Não, então o i recebe 2. O i é menor que 6. Sim, né? O i é menor que 6. Sim, então o i recebe 3. Sim, lá pelas tantas o i recebe 6. I é menor que a a.length? Não. Porque a.length é 6, então ele vai embora. Então isso aqui é um enquanto. Enquanto i for menor do que 6, eu vou ficar rodando isso aqui. Mas não faz nada. Não, mas é que agora eu vou fazer uma coisa. If, super complicado. Desculpe, A de i
Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se A de I, e aí, o que é isso que eu estou fazendo? Se A de I dividido por 2, o resto da divisão de A de I por 2, o percente é o resto da divisão de A de I por 2, for igual a 0, o B, e aí eu me dou conta que eu preciso ter alguma coisa, não, posso botar o B de um J é igual a de I, e aí eu me dou conta que eu preciso também ter um tal de J aqui, J é igual a J mais 1. E lá em cima eu vou dizer que J é igual a 0. E aí você tem isso aqui. E isso aqui vai fazer o B receber os números pares. Ok, isso é uma programação. Ah, eu não sei fazer isso. Claro, se você nunca viu, você não sabe fazer isso. Você olha e parece confuso, parece uma coisa de outro mundo. Por que parece uma coisa de outro mundo? Porque eu acabei de mostrar uma série de coisas, várias, que você não conhece. Então, eu apresento um monte de coisa que você não conhece. Você talvez passe meia hora olhando, estudando, e talvez faça sentido. Talvez não, porque é muita coisa nova. E aí entramos no que é ser fácil ou difícil programar. Eu olho isso aí e você olha e diz, isto é difícil. Por que é difícil? Porque há muita coisa que você não conhece. Aí um dia eu lhe ensino como funciona um array. Eu faço isso aqui, olha, isso é um array. E passo uma aula falando A de 0, A de 1, A de 4. Isso aqui, em vez de tu ter um monte de variáveis para guardar informações, tu pode ter um array de aquelas coisas, todas vão estar dentro daquele array. E ela, pelas tantas, se torna natural. Ok, entendi o que é um array. Um dia alguém ensina o que é o while. Um dia alguém ensina o que é o if. O if é um teste. Se aquilo que está dentro do if é verdadeiro, ele executa. Então, quando eu venho aqui e o A de I, percente 2 igual a 0, ou seja, quando aquele número for par, ele vai colocar dentro do B. Quando for ímpar, ele não faz isso. Ah, tá. E aí você vai aprendendo aquelas coisas. E aí você olha e diz, tá, isto é fácil. Sei lá, uma semana, ou um mês, ou um ano depois, isso é fácil. Por que é fácil? Porque você olha e diz, tá, ok, ele está criando uma variável, ele está fazendo um while, ele está fazendo um if, porque você aprendeu que aquilo é fácil. Então, eu lembro quando eu comecei a aprender, comecei com o Basic, tinha uns 13 anos, eu achei fácil. Ah, beleza, estou vendo, porque mostrava um passo a passo, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Ok, fácil. Aí chegou o Assembler. Ainda tinha 14 anos, 15 anos. Eu achei, mas eu não consigo entender, porque eu leio aquilo lá e eu entendo o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é tal coisa, ele está dizendo tal coisa, ele está dizendo que se puser esse comando, está colocando esse número nessa posição de memória. Tá, tudo bem. Mas como é que eu faço um programa com isso? Como é que eu escrevo alguma coisa? Como é que eu exibo alguma coisa na tela? Não estou entendendo. Porque ali não era um curso que mostrava passo a passo como tu trabalha com Assembler. Aquilo era só um manual de Assembler. Então era difícil para mim. Quando depois eu fiz na faculdade um curso de Assembler, ficou fácil, porque ali nós estávamos vendo passo a passo o que eram as coisas. Então, o Assembler, como vamos dizer, é mega complicado isso, aquilo, não é mais difícil do que qualquer outra coisa. Tudo é a questão da forma como você aprende. Então, aprender a programar é fácil ou é difícil? Em relação ao quê? Primeiro, o quanto você quer programar? Quer programar uma linha de código? 2 minutos eu ensino. Como é que pode ser difícil? Quer programar profissionalmente? Ou seja, quer entrar no mercado? Bom, tudo bem, vamos comparar com medicina. É fácil ou é difícil tu aprender o suficiente de programação para entrar no mercado versus medicina? Será que se tu ficar 6 anos programando todos os dias, tu não entra no mercado? Tu vai precisar 6 anos estudar medicina para entrar no mercado de medicina. Tu não precisa 6 anos estudar todos os dias para entrar no mercado de programação. Ah, mas o que é? Não, mas é que é difícil eu entender programação. Por quê? Porque é difícil eu entender isso aqui. Por que é difícil tu entender isso aqui? Porque tu não aprendeu passo a passo cada um dos elementos. Tu não fez um array e entendeu ele. Tu não fez um if e entendeu ele. Tu não fez um while e entendeu ele. Tu não criou variáveis e entendeu como elas funcionam. Depois que tu entende o que é uma variável, o que é um if, o que é um while, o que é o comando resto, tudo fica fácil. Ah, não, nunca vou entender isso. Vamos ver o resto. O resto é o seguinte, se eu dividir 7 por 2, eu tenho 3,5.
numa divisão inteira, quando no início do teu aprendizado de divisão, enquanto tu ainda não trabalhava com números de pontos flutuantes, tu dividia o 7 por 2, multiplicava o 2 por 3, virava 6, fazia o 6 ali e ficava 1. Aquele 1 era o resto da tua divisão por 2, certo? Depois tu ia aprender que aquele 1 tu podia botar um 0 a mais, botar uma vírgula, e aí ficava o 5, daí ficava 3,5. Mas quando tu estava aprendendo apenas a parte inteira da divisão, sobrava um resto, o 1. Se eu dividir 10 por 3, fica 3,333, certo? Mas na verdade fica 3 e sobrava um resto, porque sobrava um resto de 1, porque tu dividia 3 vezes 3, ficava 9, sobrava um resto de 1. Se tu dividisse 11 por 3, sobrava um resto de 2. Se tu dividisse 12 por 3, ficava 4 e sobrava um resto de 0, não sobrava resto nenhum. Ok, o que é o percente? É esse resto. Se tu fizer 7 percente 2, o resto é 1. Se tu fizer 12 percente 3, o resto é 0. Mas se fizer 11 percente 3, o resto é 1. E se fizer 10 percente 2, e se fizer 10 percente 3, o resto é 1. O percente é o resto da tua divisão por inteiro que tu aprendeu lá na terceira, quarta série. Divide 10 por 3. Bota 3 embaixo, multiplica, vira 9. Bota 9 ali, sobra 1. 10,3, 10 percente 3 é 1. Logo, quando eu faço um percente 2, se for igual a 0, ele é par. Aqui ele aparece como true. Se for diferente de 0, ele é falso. Então o if testa o percente. Você sabe o percente, sabe o if, sabe o while, sabe variável, sabe arrays? Você olha esta equação aqui e ela é fácil. Ah, mas aí eu vou entrar no mercado e eu não consigo, porque programação é difícil. Não, tu não consegue porque tu não aprendeu o suficiente, tu ainda está no básico. Porque isso aqui nem é como fazem hoje em dia. Isso aqui não é, isso aqui é o que ensino na faculdade. Sabe como fazem hoje em dia? Eu gosto muito desse exemplo. Tu quer os números pares? Filter e flechinha e percente 2 igual a 0. É assim que fazem hoje em dia. E mesmo quem às vezes terminou uma faculdade, tá, 2, 3 anos, ok, aí olha um código desses e diz isso é muito difícil. Isso também não é muito difícil, isso nem é mais difícil do que isso. É fácil também. A questão é o quanto você conhece. Eu vou filtrar esse array por isso aqui, que é o que se chama de uma arrow function, em que para cada elemento do array, se retornar true, que está desse lado, ele entra num novo array. E percente 2 igual a 0. De 1 é falso, de 2 é verdadeiro, de 3 é falso, de 4 é verdadeiro, de 5 é falso, de 6 é verdadeiro. E isso retorna 2, 4, 6. Isso se chama de programação funcional. É fácil ou é difícil aprender programação? Eu posso mostrar algo muito mais complexo do que isso aqui. Se você não conhece, vai ser difícil. Se você já aprendeu como, o que é um arrow function, o que é o percent, o que é o filter, o que é um array, isto aqui é fácil. Fácil ou difícil só depende do quanto você sabe. E o quanto você sabe, de forma aprofundada, com domínio, com fluência, depende de o quanto você praticou. E aí você faz uma faculdade de 2 anos e não praticou nenhuma programação durante aquela faculdade inteira. E você diz, programar é difícil. Aí você assiste um vídeo desses e se você repetir isso aqui, você vai ter, mesmo sem entender, praticado chamar uma função, praticado criar um array, praticado fazer uma série de comandos, como comando de repetição, comando de teste, o operador de resto. E se você fizer isso aqui, você vai ter, se você escrever esta linha, você vai ter criado um programa usando o paradigma funcional, que é algo que, em geral, nem na faculdade ensinam. É fácil ou difícil aprender a programar? Depende do que você chama de fácil ou difícil. Depende do que você chama de programar. E depende, fundamentalmente, da seguinte questão. Isso importa? Porque, no fundo, e essa é a minha mensagem final aqui, não se trata de ser fácil ou difícil. Se trata de você conseguir ou não. Você aloca um esforço
e esse esforço te dá uma recompensa, te dá um retorno, isso é o que interessa. E isso não depende de ser fácil ou difícil, depende de como você aprende, depende do que você faz para aprender, depende talvez mais de qualquer outra coisa se está sendo recompensador, divertido, satisfatório o processo de aprendizado. Quando você aprende de uma forma que lhe dá retorno, você olha depois e diz: não, foi fácil. Se você para no meio, desiste, não consegue, porque está frustrante, porque está difícil, porque não está funcionando, porque está... Aí você olha e diz: é difícil. Então aprender a programar é fácil quando você consegue aprender. E quando que você consegue aprender? Quando você faz de um jeito que funcione, praticando, passo a passo, dominando cada uma das coisas na prática. Isso que nós mostramos aqui são semanas de estudo, mas não tem nada do outro mundo. É coisas que você consegue aprender. Essa é a minha mensagem de hoje, então, nesse vídeo de aprender a programar é fácil. No fundo, a resposta é depende do que você chama de aprender a programar e depende do que você chama de fácil. E no fundo, a questão não é essa. A questão é se vale a pena aprender a programar para você. E se estiver sendo legal, se estiver sendo divertido, se você está gostando dessa caminhada, vale a pena. Então, no fundo, você achou uma maneira de que aprender a programar vale a pena para você? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Este é o caminho que você deve buscar. Como aprender a programar de um jeito divertido, de um jeito que vale a pena. Essa é a mensagem de hoje. O meu vídeo não teve tantos códigos, ou pelo menos não teve tantas explicações de códigos, mas se curtiu, se gostou, marque, curta. Se curtiu, curta, inscreva-se, marque o sininho. E aqui no final nós temos várias playlists e vídeos sobre aprender a programar. Inclusive uma playlist de aprender a programar desenhando. Quero aprender a programar de um jeito divertido. Você vai ver nessa playlist que existem formas em que você faz coisas, elas acontecem, você se diverte e você está aprendendo a programar.